A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, ou oficialmente chamado pelo governo russo como Operação Militar Especial na Ucrânia, é uma invasão militar em larga escala lançada pela Rússia contra a Ucrânia em um de seus países vizinhos a sudoeste, marcando uma escala acentuada para um conflito que começou em 2014. A guerra gerou uma enorme onda migratória da Ucrânia e da Rússia para os países vizinhos, como a Polônia, a Áustria, a Eslováquia, a Hungria e até a Alemanha. Na verdade, essa guerra não começou em 2014. Em 2014, ocorreu um movimento chamado de Euromaidan, que se refere à Praça da Independência, a principal praça de Kiev, capital da Ucrânia, e foi uma onda de manifestações e agitação civil entre 2013 e 2014. Os manifestantes exigiam maior integração europeia, além de providências quanto à corrupção no governo e a eventuais sanções por parte da Rússia. A agitação iniciou na noite de 21 de novembro de 2013, com protestos públicos, evoluindo desde então, com muitos apelos para a renúncia do presidente Viktor Yanukovych e de seu governo e por uma vontade de mudar a vida na Ucrânia. Como em história, não existe aquele de repente, hoje eu vou falar para você sobre alguns aspectos da Primavera Árabe de 2011 e 2012, principalmente o que ocorreu na Síria e na Líbia e que também explicam essa guerra na Ucrânia. Bora lá! Então, o que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi um movimento de grandes manifestações que ocorreram nos países do norte da África, sobretudo aqueles países islâmicos. Ela começou na Tunísia, passou pela Líbia, chegou no Egito até chegar na Síria. Um ponto importante antes de falar da Síria é falarmos do que aconteceu na Líbia. A Líbia tinha o seu líder, que era o Muammar Gaddafi. Ele foi acusado pelos Estados Unidos e pela União Europeia e também pela OTAN, que construíram uma certa narrativa, uma imagem de que ele promovia um genocídio da população e assim tinham que intervir para salvar a população da Líbia para que não fosse massacrada. Na verdade, essa guerra já estava planejada para derrubar o Muammar Gaddafi, porque ele era um aliado de relações bem próximas com a Rússia e então os planos dentro desses conflitos da Primavera Árabe era nada mais nada menos do que redesenhar a geopolítica do Oriente Médio de acordo com os interesses da OTAN, dos Estados Unidos e da União Europeia. A Rússia, sabendo de tudo isso, não interviu no início da Primavera Árabe. Só na Síria que ela mudou de posição. Essa mudança foi porque ela viu a tragédia que foi a intervenção da OTAN/Estados Unidos na Líbia. Eles derrubaram o governo, a população linchou Muammar Gaddafi em praça pública, foi um episódio assim grotesco e era isso mesmo que eles queriam, criar a imagem do líder odiado pela população. Hoje, a Líbia é controlada por milícias armadas que receberam dinheiro da OTAN e dos Estados Unidos na época dessas manifestações. A população vivia melhor naquela época do que vive agora. Hoje há problemas até de tráfico humano na Líbia. Enfim, os líbios viviam melhor antes da Primavera Árabe. Então, esse foi o resultado da ação humanitária da OTAN na Líbia. E a Síria? Por que falamos tudo isso antes para chegar na Síria? A Síria ela mexia com os interesses da Rússia. A Síria é um acesso para os mares quentes. A partir do Mar Negro, a Rússia conseguia chegar nos portos do Mar Mediterrâneo. Para a Rússia, esse acesso pelo Mar Mediterrâneo seria através da cidade de Latáquia, na Síria, onde tem um porto importante que serve para esse acesso da Rússia ao Mar Mediterrâneo. Então, a invasão da Síria foi uma coalizão entre Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Turquia, a Arábia Saudita e até o Israel participou disso. Tudo isso seria para passar um gasoduto que iria através da Síria, levaria o gás para a Europa, gerando uma concorrência desse produto energético com a Rússia. Então, essa guerra na Síria foi para derrubar o Bashar al-Assad, que era o presidente da Síria e tinha dois objetivos. O primeiro era o objetivo militar e o segundo era o objetivo econômico. Com a derrota militar,
A Rússia perderia o porto de Latáquia e perderia o acesso à Europa, prejudicando a sua economia. Assim, a derrota seria militar e econômica. Então, esse conflito, no final dele, ia gerar concorrência energética pelo mercado consumidor na Europa, com a perda do ramal de gás que sairia dos países da Ásia Central. Essa guerra foi como as outras, foi uma fábrica de mentiras de ambos os lados, principalmente da mídia, que apresentou um papel vergonhoso nessa questão. A conclusão foi que a Rússia conseguiu evitar esse plano, que seria a partilha da Síria entre as potências ocidentais. A derrubada do Bashar al-Assad não deu certo, ele permaneceu no poder, a Rússia conseguiu evitar essa partilha. Em contrapartida, a OTAN e os Estados Unidos decidiram retalhar a Rússia a partir da Ucrânia. Em 2014, promoveram o golpe de Estado na Ucrânia, derrubaram o governo legitimamente eleito da Ucrânia, colocaram o fantoche Vladimir Zelensky, seguiram uma sequência dos fatos e o batalhão Azov ganhou poder e chegou nessa situação que está hoje. Essa guerra da Síria foi uma antessala para a guerra da Ucrânia, e a guerra da Ucrânia é uma espécie de contra-ataque para tentar impedir a estabilidade política e econômica da Rússia. Espero que você tenha entendido, e se você gostou do vídeo, não esqueça de dar a maçã do professor, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima!